Você está escutando a Web Rádio Lollapalooza. Escute a Lollapalooza e acompanhe nossa programação diária. Acesse nosso site lollapalooza.com.br. Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lollapalooza.com.br. Olá, pessoal. Nós estamos iniciando o programa Lola Talk aqui na Rádio Lollapalooza. Lembrando que estamos ao vivo todas as quintas-feiras a partir das 14 horas. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Lola Talk. Espero que esse programa seja muito legal a todos vocês. Pois é, hoje o tema é história. Nós vamos mudar um pouquinho o foco nosso hoje, nós vamos para o lado da pedagogia. E a nossa convidada de hoje é a professora de História, Jennifer Jurgensen de Oliveira. Quando eu estudava, eu confesso, eu não gostava muito dessa matéria não, tá? Mas hoje eu vejo a importância que ela tem. Sem dizer, nas diversas maneiras de se estudar história hoje. Enfim, o que aconteceu no passado influencia o nosso presente e com certeza pode mudar o nosso futuro. Vocês que estão nos ouvindo, pedimos para que vocês se engajem e enviem o nosso link para os seus contatos. O nosso site da rádio é lollapalooza.com.br ou então baixem o nosso aplicativo para Android Lollapalooza. Você pode interagir conosco, sempre pensamos em temas interessantes e relevantes. E se você quiser fazer alguma sugestão de tema e de pessoas para serem entrevistadas por nós, estamos abertos a isso. Então anota o nosso WhatsApp e interaja conosco. 19 99763 7888. 19 99763 7888. Além disso, você também pode pedir o seu hino favorito pelo WhatsApp que nós tocamos aqui na Lollapalooza. Como eu já falei, o nosso tema de hoje é história. Nossa, Maria, tô enroscando hoje, hein? Olha, blá, blá, nossa, peraí, vamos lá. Vamos começar de novo. Como eu já falei, o nosso tema de hoje é história. A gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da importância dessa matéria, mas também tentar incentivar jovens a buscarem uma formação na área da educação, que é fundamental para a formação das novas gerações. Precisamos de professores capacitados e engajados nessa tarefa. Apesar de conhecermos todas as dificuldades dessa profissão. Todas as profissões têm as suas dificuldades, né? Mas o magistério também tem, e muitas, né? Maria, fala um pouquinho sobre a nossa convidada de hoje. Jennifer Jurgensen de Oliveira, formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos. Pós-graduada em Metodologia de Ensino de História e Geografia. Atualmente, leciona as disciplinas de História, Filosofia e Sociologia no Colégio Jandir Antunes Rosa e no Colégio São Benedito. É isso aí. Jennifer, seja bem-vinda. Eu te conheço já desde pititinha, né? A gente só não vai falar a idade, senão vai ficar feio, tá? Mas eu estou muito feliz por você ter atendido o nosso convite. É a primeira vez que vamos tratar de um tema assim relacionado à educação. Mas eu creio que vai ser bem interessante conversar sobre isso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema. E depois nós vamos trocando mais informações. E você, nosso ouvinte, também pode fazer as suas perguntas, tá? Maria, repete pra gente o número do nosso WhatsApp, faz favor. É 19 99763 7888. 19 99763 7888. É isso aí, Jennifer. Agora é com você. Se você quiser colocar alguma coisa a mais na sua apresentação, fica à vontade. E aí a gente vai conversando sobre esse tema. História. Boa tarde, pessoal. Tudo bom aí, Márcia, Maria? Tudo tranquilo com vocês hoje? Graças a Deus. E você? Tranquilo.
Ô, bem também, acabei de chegar da escola. Aquela saiu da escola, já veio para cá, para esse evento. Gente, eu tô achando um luxo isso aqui. Falei para a Márcia um pouquinho tempo antes, falei, Márcia do céu, achei uma coisa mais luxuosa isso, da gente estar falando, nunca que eu dei uma entrevista assim ao vivo, gente, primeira vez. Mas, olha, Jennifer, para tudo na vida tem a primeira vez. Não se preocupe. Se você visse o quanto a gente tremia quando nós começamos aqui no Lola Talk, você não faz ideia, tá? O Luciano ficava do outro lado só espiando a gente e a gente tremendo aqui. Mas agora, devagarinho, a gente tá pegando o jeito, tá? Eu acho que deve ser que nem dar aula, né? Eu acho que quando a gente começa, por exemplo, primeira vez aqui dando uma entrevista ao vivo, acho que é a mesma coisa que primeira vez que eu entrei numa sala de aula. Menina, eu me tremia horrores. Eu imagino, Jennifer, eu imagino. Geralmente é assim mesmo. Quando a gente vai para uma escola diferente, um ambiente diferente, o primeiro dia que você entra numa escola, numa sala de aula, numa turma nova, começo do ano, eu entendo você. Eu sou professora também, né? Eu ainda tenho esse sangue aqui correndo Você nas sente, minhas veias, né? Tá aí dentro de você esse DNA, professora. Pois é. E aí, Jennifer, por que você resolveu ser professora? Menina, primeira coisa, a gente tem que lembrar que há muito tempo atrás, antes ainda, quando eu estava começando a ir para a faculdade, estava na casa da Dona Maria, mãe do Lutero, minha madrinha. É. E você estava lá, Márcia. Não sei se você lembra dessa conversa. Eita, culpa minha? E daí eu lembro que você perguntou, Jenny, o que você vai fazer? Eu falei, Márcia, eu vou fazer ciências sociais. Ela, você vai ser professora? Eu falei, nem a pau. E daí você ficou muito indignada comigo, que eu não queria ser professora. Sério? Olha, essa parte Sério? eu não Eu falei, lembro. não, Márcia, eu não vou querer ser professora, eu quero ser pesquisadora. Eu estou fazendo bacharelado em ciências sociais, eu vou sair como pesquisadora. Eu falo que a profissão é que me escolheu, não fui eu que escolhi a profissão. A profissão que veio para mim e falou, filha, é você que eu quero como professora. E você está se identificando com isso? Nossa, com toda certeza. Porque eu lembro que eu estava no último ano da faculdade e eu recebi um telefonema do meu antigo professor de geografia, que era meu coordenador na época da escola. E ele ligou para mim e falou, Jennifer, eu vi que você tá terminando a faculdade e a gente tem uma vaga de professora de história. Você aceita fazer entrevista? Falei, menino, eu não tinha nem saído da faculdade e a proposta estava ali na minha porta. Falei, vamos lá, vamos fazer essa entrevista. E eu fui para a entrevista, passei pelo processo todo e fui dar aula. Minha primeira aula foi sobre Império Romano. E eu me tremia, como eu falei agora de pouco, mas eu me tremia. Eu fiquei 50 minutos falando de mim e não do Império Romano. Pronto, o pessoal ali da sala de aula entendeu tudo sobre o Império Romano. Entendeu tudo. O que é o Império Romano? Não sei se eles vão lembrar, mas que eles vão saber minha história de vida, eles vão. E, Márcia, Maria, vou te contar que foi naquele momento que eu comecei a dar aula, que eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida. Então, não foi eu que escolhi a profissão primeiro me escolheu. Interessante isso, né, Jennifer? Como as coisas se encaminham, né? E, de repente, a gente se vê num mundo que a gente não se imaginava antes, né? É interessante isso. Exatamente. Eu falava, gente, se eu for professora... Porque quando a gente entra na faculdade, né? Eu não fiz história, mas eu fiz ciências sociais. A única coisa que a gente entra na faculdade e a galera fala, não, a única coisa que você vai poder ser quando eu sair é ser professora. E eu falava, não, eu vou pendurar o aluno no ventilador porque eu não vou ter paciência. Eu vou me estressar com ele, eu vou pendurar ele no ventilador e deixar ele girando lá. E, cara, se tem uma coisa que eu tenho com os meus alunos é paciência. Às vezes a gente fica um pouco nervosa, a gente fica um pouco brava. Fica, claro que fica, né? Mas, nossa, eu vi que eu tenho muita paciência.
E acho que um dos dons do professor é a paciência. Eu acho que o outro dom que a gente tem, Jennifer, olha, esse papo vai longe, hein? Vai duas professoras aqui céu. falando bem, esse aqui vai longe. Não é possível. Eu acho que assim, o que é mais gratificante pra gente como professor é você ver que a criança... Bom, você trabalha mais com adolescente, né? Eu já trabalhei mais com crianças menores. Mas perceber que eles estão interessados e que eles estão aprendendo, né? Porque, assim, gente, com os pequenininhos, ver eles descobrindo, assim, as primeiras letras, as primeiras palavras, os números, entender aquilo que eles estão fazendo, gente, é emocionante. Eu fico, assim, apaixonada, sabe? Se bem que eu gostava mais de trabalhar com os maiores. Mas, ao mesmo tempo, a gente cria uma relação com eles de amizade, de cumplicidade, que, gente, quem é professor, né? Exatamente. É realmente isso que você falou, Márcia. Eu acho que ser professor é um dom que a gente recebe, acima de tudo, e é um ato de amor. Porque você tá lá, você não tá só passando informação. Você está lá ajudando a formar o caráter de alguém. Você está criando ali toda uma condição de argumentação, senso crítico. Pelo menos na minha área, que é História, Filosofia e Sociologia, a gente tem esse papel muito importante, né? A gente mostra todos os lados que a gente tem, todas as possibilidades, e a gente ajuda esse aluno a crescer. Isso é um ato de amor. É um ato de amor que a gente faz. Né, a gente está lá ajudando ele a se tornar, de fato, um cidadão, né, consciente dos seus deveres e dos seus direitos, né? Com e certeza. Quando você falou das criancinhas aprendendo ali as letras, os números, a hora que o meu aluno, ele olha para mim e fala, Jenny, é por isso, então, que está acontecendo isso hoje? Né, que ele entende o que está acontecendo hoje na nossa sociedade, no mundo, e ele consegue enxergar que aquilo veio lá de trás, é um reflexo do que aconteceu no passado, eu falo, meu papel aqui está cumprido. Cumpri meu papel. E é por aí. Por isso que eu falo também, né, Jennifer? Você também é luterana, né? Você é da IELB, nós somos aqui da confissão. Mas eu acho que a gente pode entender isso como um dom de Deus também, né? Sim. Porque Deus capacita as pessoas... Em qualquer profissão, né? A gente pode colocar isso. E essa questão de ser professor é uma coisa assim... Nossa, é gostoso, é bom. É bom demais. É muito bom, é muito bom. Até porque eu vejo que quando eu era menor, né? Quando eu ainda estava no ensino médio, eu ajudava minhas amigas a estudar história. Só que naquele momento eu não tinha consciência de que isso já era Deus me mostrando que eu tinha... um dom, uma vocação para essa atividade, né? Eu pegava as canetas das minhas amigas, eu ficava, gente, esse aqui é o rei. E o rei, ele cobrava impostos e a população se revoltava. E eu contava toda uma história com caneta e tudo mais para as minhas amigas. E hoje eu tenho total consciência que era Deus já me capacitando lá atrás para o que eu seria hoje, né? Então, cara... Deus é maravilhoso. Com certeza é, né? Ele vai mostrando no tempo certo e no tempo dele ele mostra pra gente tudo o que ele tem planejado pra nossa vida, né? Jennifer, mas agora você mandou vamos dizer assim, um roteirinho pra gente ir conversando, então eu vou usar esse roteiro também, tá? Eu queria saber, assim, como é que é esse curso que você fez lá em São Carlos, lá na faculdade? Então, né, Jenizinha passou 4 anos lá em São Carlos, né, na Universidade Federal de São Carlos, e eu fiz Ciências Sociais, né, eu não fiz o curso de História, são graduações diferentes, né. A graduação de História, ela vai focar realmente na ação humana ao longo do tempo. Então, vai pegar desde lá do surgimento dos seres humanos até os dias de hoje, vai fazer toda uma análise histórica mesmo, analisando todas as ações dos seres humanos, o que mudou, quais são as suas características e tudo mais. Eu fiz Ciências Sociais, que é um conjunto de disciplinas que ajudam a compreender a sociedade atualmente, né? Ela não foca ao longo do tempo, ela tenta entender a sociedade hoje, né?
Então, no curso de Ciências Sociais, a gente tem uma variedade de disciplinas. Então, a gente estuda sociologia, que é a ciência que vai estudar essa sociedade, a antropologia, que vai estudar já o homem dentro dessa sociedade. A gente tem a ciência política, que vai estudar a questão de força, dominação, partidos, área militar. Então, a ciência política já vai abranger esse monte de coisa. A gente estuda economia, para entender da onde que vem, como que vive uma sociedade, da onde que vem toda essa riqueza da sociedade. A gente estuda filosofia, né, para entender o pensamento humano ao longo aí do tempo. E a gente ainda, como eu fiz bacharelado, né, como eu falei, eu queria sair como pesquisadora, então eu não fiz o curso de licenciatura, eu tinha as aulas de pesquisa mesmo, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, como que se escreve um artigo. Então, a minha praia das ciências sociais era para esse lado de pesquisa. Mas daí, né, aí veio a oportunidade de ser professora, né? Aí Deus falou, filha, recebe essa profissão aí. Aí eu falei, tá bom, Deus, vamos para cima. Só que, como eu saí como bacharel em ciências sociais, eu tinha que fazer uma complementação, né? Porque eu não tinha os cursos de pedagogia. Uhum. Aí eu fiz metodologia de ensino de história e geografia, que daí eu fiz toda a parte de pedagogia em si. Como agir dentro de uma sala de aula, qual metodologia a gente tem que usar, como tem que ser uma prova. Aí eu completei, aí tô eu aqui hoje, né? Nessa pegada louca que é dar aula. Louca, porém maravilhosa. E satisfatória. Eu fico imaginando você com esse seu jeito dentro da sala de aula. Gente, deve ser uma coisa, assim, fenomenal, né? É o sonho da minha família. O sonho da minha família é ver como que eu dou uma aula. Família, se vocês estiverem aí, ó, espero que estão me ouvindo, que eu mandei para a família o link toda. Para todo mundo, né? Divulguei aí a nossa rádio aí, toda essa conversa. Eu falei, gente, vocês vão sentir um gostinho do que é a Jenny dando aula. É sobre isso, é esse jeito meu mesmo. Toda espontânea, serelepe, que não para de falar um minuto, tenta fazer gracinha no meio da aula. É assim, Márcia. Do jeito que eu tô aqui hoje falando com você, eu tô dentro de uma sala de aula. Porque você tem que falar para os alunos ficarem quietos, né? Essa já é uma estratégia, né? De certa forma, né? Se eu ficar falando, ele não fala. Essa já é uma estratégia para a gente manter a atenção dos alunos, né? Só que isso não é ensinado nos cursos não, viu, gente? Tem coisa de sala de aula que a gente só aprende na vivência. Mas eu acho que isso em todas as profissões. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu fiz tanta besteira. Gente do céu. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo, não é? Exatamente. Estou aí há 7 experiência. anos dando aula, tem muita coisa ainda para aprender. Misericórdia. E posso garantir para você que até você aposentar, você vai aprender muita coisa ainda. Meu Deus, vai tempo. Não vou nem pensar na aposentadoria. Vou só pensar aí nas aulas mesmo. Pensa no hoje, tá? Pensa Vamos nas pensar provas, no hoje. final de bimestre, né? Final de ano, e por aí vai, né? Se eu te mostrar a pilha de prova que tá aqui do meu lado, você vai surtar, Márcia. Não, eu até imagino, mas eu já passei dessa fase. Já passei dessa fase, coisa de caderno, coisa de prova, ficar elaborando tudo, gente do céu, e planilhas, e isso, e por aí afora, né? Ai, nem me fale. Mas amém, Jesus, amém. A gente só tá aqui comentando, viu, Jesus? A gente não tá reclamando, não, a gente só comenta. Maria, tem alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, assim, como estudante, eu quero fazer uma pergunta. Manda, Maria, manda pra mãe que tô aqui, vai. Qual é o tipo de aluno, assim, que você não gosta dentro de uma sala de aula? Por exemplo, aquele que conversa muito, aquele que pede pra ir no banheiro toda hora. Qual é o tipo de aluno que você, assim, não curte muito? Ó, você pode ver que eu falo muito. Eu, por si só, eu falo muito. E eu compreendo o meu aluno que gosta de falar muito. Então, não tenho problema com os alunos que conversam. Eu não tenho problema com o aluno que quer fazer xixi, que quer tomar uma água. Porque, gente, eu compreendo que ficar das 7 da manhã até 12:30 dentro de uma sala de aula, cansa. Então, quer ir lá tomar uma água, dar uma passeada? Sem problema. Quer conversar um pouquinho? Ok, não tem problema.
O aluno mesmo que eu acho assim que, nossa, me tira do sério, é aquele aluno que falta com respeito. Não só comigo, mas com o resto da sala. Quer conversar um pouquinho? Conversa. Quer ir lá fora, dar uma andada? Anda. Só que respeita o colega que está do seu lado, que está ali querendo aprender, que está querendo tirar dúvida, ou respeita o momento que a professora está falando. Então, o que mais me tira do sério mesmo é aquele aluno que você fala, querido, segura, tá agindo de maneira desrespeitosa com os alunos. Aí eu perco a linha, aí eu já quero dar uma sambada na face. Esse tipo de aluno é chato mesmo, né? Nossa, eu sou aquele tipo de pessoa que fica quieta dentro da sala, assim, na primeira carteira. Olha! Temos aquela que é dedicadíssima ali, focada, centrada. Assim, não totalmente dedicada, mas eu gosto ali de ficar bem na minha, quietinha, fazer lição. Mas na sua, de boas. Uhum. A gente vê o jeito da Maria é esse, ela fica bem centrada nas coisas dela, ela é responsável, entendeu? Então eu imagino a Maria dentro da sala de aula, na primeira carteira ali, prestando atenção em tudo que tá acontecendo ali, né, Maria? Maria tem cara mesmo, né? Maria tem cara de ser aquela bem focada ali, do tipo, o fulano do lado, né, o amiguinho tá falando uma língua de fogo, né? Eu falo que os meus alunos que falam muito são língua de fogo, que nem quando o Espírito Santo desceu, das línguas de fogo, que daí a galera começou a falar em línguas. Pois bem, eu falo que os meus alunos que mais conversam são línguas de fogo. Aí eu imagino uma língua de fogo do lado da Maria. Maria, tá quieto. Tô querendo prestar atenção. Olá, tá falando da reforma protestante? Sossega. Ah lá, olha só, olha, você chegou num ponto interessante agora, Jennifer. Queira ou não, eu acho assim, tanto a Bíblia, né? Se bem que a Bíblia ela não pode ser levada como um livro de história ao pé da letra, porque ela é assim, como é que eu vou falar? Me ajuda a explicar, Jennifer, de repente assim. Eu falo que a Bíblia, ela tem a sua parte histórica, mas muito mais do que a parte histórica, ela representa uma fé. Sim. Assim como a Bíblia, a Torá, o Alcorão, que são livros sagrados, eles têm a pegada histórica, mas ela é muito mais o resumo de uma fé, né? Então, ela serve sim como fonte histórica, obviamente ela serve como fonte histórica, mas ela é bem mais o significado de uma fé, né? É o símbolo máximo de uma fé. E outra, a gente não pode pegar a Bíblia e interpretar ela, vamos dizer assim, ao pé da letra, porque ela foi escrita em períodos diferentes, em sociedades diferentes, com costumes diferentes, enfim, era tudo assim. Mas ela não deixa de ter o seu valor em função daquilo que ela traz pra gente, na questão da fé, né, da história de fé dos personagens que estão ali. Enfim, digamos assim, Deus age desde o início do mundo e continua. É o livro mais antigo, né, vamos dizer assim, que a gente tira ali muita coisa e aprende muito e continua aprendendo. É só a gente ir estudando e se aperfeiçoando nele. Tem muita coisa pra gente aprender ali. A única coisa que a gente não pode levar é achar que o que está escrito, assim, certas coisas que tem lá, você vai transformar aquilo em lei. Não é bem assim. Você tem que ver aquilo que aconteceu ali no contexto, que aconteceu, dos costumes da época e tudo mais, né? Exatamente. Tem a galera que se pega muito no Antigo Testamento, que eu vejo, né? Até mesmo Lutero, né? Martinho Lutero, lá durante os seus anos de teologia, no começo, né, ele via Deus como um Deus de punição, né? Eu vejo que a galera que pega a Bíblia e só vê o Deus como um Deus de punição é aquela galera que pegou o Antigo Testamento e transformou aquilo do tipo, assimilou aquilo e esqueceu do Novo Testamento que fala sobre o amor, sobre o perdão, né? Então eu vejo, por exemplo, o Martinho Lutero mesmo, quando ele foi começar a questionar tudo que estava acontecendo na Igreja Católica, né, lá no século XVI, no início ele era uma pessoa apegada ao Antigo Testamento, até que ele se deparou, de fato, com o Novo Testamento, né, o superior dele era um abade, eu acho que cuidava do monastério onde ele ficava, apresentou a Lutero esse Deus de amor e ele começou a entender mais sobre esse amor divino e começou também a
a criticar as coisas que estavam acontecendo lá no século XVI, que estavam diferentes do que estava na Bíblia, né? Porque um grupo falava e como realmente agia. Porque ali também o povo não tinha acesso, né, à questão das escrituras. Então, só os monges, os padres, enfim, quem estava na igreja que tinha acesso. E assim mesmo, eu acho que Lutero sofria muito com toda essa questão, né? Então, tanto que foi que no sofrimento dele ele acabou achando, né, aquela questão do perdão e tudo mais. E naquela época também a igreja também estava usando desse poder que ela tinha para enriquecer, né? Eu não estou falando besteira, né, Jennifer? A venda de indulgências que tinha ali naquela época, né, tentando arrecadar fundos também para a construção da Basílica de São Pedro, que estava sendo planejada ali naquele momento. Então, eles estavam utilizando de um argumento divino, né, a figura de Deus, para conseguir conquistar aquilo que eles almejavam. E daí Lutero começou, né, a criticar esses pontos, né, até que ele escreveu as 95 teses e deu no que deu, né? Deu-lhe reforma protestante, foi expulso da igreja, um monte de gente começou a criticar e mudar de religião, surgiu novas religiões, né? Luteranismo, calvinismo, anglicanismo. Enfim, estamos aqui, né, Jennifer? Estamos aqui. Somos da religião que veio rompendo com tudo isso, né? É isso aí. Bom, Jennifer, aí assim, ó, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da história na nossa vida. Sabe, aquilo que eu falei no começo, porque queira ou não, ela interfere no nosso presente, quer dizer, aquilo que aconteceu interfere no nosso presente e também pode mudar o nosso futuro, né? Vamos ver o que a professora de história vai falar sobre isso agora. Menina! Ai, tanta coisa para falar, né? Calma, a gente só tem mais uns 20 minutos, tá? Ah, meu Deus, eu posso ficar aqui até amanhã falando. Não dá. Vamos lá. Gente, ó, uma coisa assim que eu acho extremamente importante falar. Que assim, muita gente acha que história só é data. Porque antigamente, a galera estudava história por meio das datas. 7 de setembro, tem independência. 15 de novembro, proclamação da República. E a galera só estudava história decorando data. E a galera foi achando aquilo um porre. Né? Foi achando aquilo... Nossa, que coisa chata demais decorar data. Eu sou a professora que não gosta que o aluno fique só preso em data. Data é importante saber? É. Mas vai mudar a sua vida saber uma data? Não. O que vai ser importante para você é compreender o que aquilo significa. Né? E daí, por conta de toda essa metodologia que a galera usava para estudar história, a galera não gosta da matéria. Não gosta. E acha que ela é irrelevante na nossa vida. E não! História é algo extremamente importante pra gente, extremamente importante. Eu gosto de começar minhas aulas no 6º ano, né, quando eles começam a ter uma imersão maior nos assuntos históricos. Eu gosto de começar a aula com uma frase de um jornalista, ele é jornalista e historiador chamado Eduardo Bueno. É um historiador brasileiro. E ele fala que o povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde está indo. E eu acho essa frase extremamente importante porque ela mostra que se você não sabe o que aconteceu lá atrás, você não sabe nem o porquê você está aqui hoje. E você não sabe para onde você vai. Né? Então, a história ela é extremamente importante, não só para a gente entender o que aconteceu lá atrás, mas entender como que aquilo lá atrás trouxe de reflexo para a gente hoje. O que a gente é hoje nada mais é que o fruto do que aconteceu no passado. Né? Então, estudar história não é só decorar data, não é ficar presa a acontecimentos e deixar aquilo lá. Ai, Jenny, para que eu tenho que saber sobre o processo de independência? Isso aconteceu em 1822.
a gente tem que entender que tudo que aconteceu lá atrás gera um reflexo na nossa sociedade hoje, né? O Brasil, ele está começando aí a ter uma pegada mais de consciência histórica por conta de todo esse trabalho, porque antes era só decorar, e não dá. Decorar, eu falo para os meus alunos, gente, decorar não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que entender o que aconteceu lá. Eu falo que eu não estou formando historiadores quando eu estou dando aula de história, eu estou formando cidadãos, né? E o cidadão, ele é aquele que está consciente do que aconteceu lá atrás e consciente do que está acontecendo hoje. Porque o papel dos meus alunos e de cada um de nós é construir um mundo melhor, um Brasil melhor, né? Então, eu acho que a história, ela vem para conseguir compreender tudo isso e transformar o Brasil, o mundo, num lugar muito melhor para a gente viver. Então, estudem história, gente. Vamos lá. Estudem história. E, gente, dica da tia Jenny aqui, hein? Que nem eu falo para os meus alunos. Gente, dica da tia Jenny. História não tá só no livro, não, tá? História não tá só naquele momento dentro da sala de aula. História tá nas séries que você assiste, nos filmes que você assiste, nos jogos de videogame que você joga, tá? Então, história tá em todos os lugares. Basta a gente olhar com carinhozinho que você consegue ver tudo isso. E é interessante, você estava falando dessa questão da história. Muitas vezes também, se a gente parar na história da nossa própria vida, né? Sabe? Queira ou não, pessoal, sei lá, acho que história é besteira, mas você também faz parte dessa história e você escreve a sua própria história. Aquilo tudo que você fez durante sua vida é a sua história e ela vai ter reflexo no seu presente e no seu futuro. Olha como a história é uma coisa assim... Eu tô filosofando agora, hein, Jennifer? Adoro! Sou professora de filosofia também, Márcia. Manda brasa. Gente, eu tô filosofando aqui. Entendeu? Então, você vê que a história em si, gente, é fantástico se você começa a mergulhar nela e entender. É que muitas vezes a gente tem um pouco de preguiça, né? Vamos confessar. Muitas vezes a gente tem um pouco de preguiça nesse sentido de tentar entender tudo o que acontece e tudo mais. Mas tudo que já aconteceu, nossa, é história. Esses dias eu estava pensando na minha idade, né? Na minha pouca idade, tá? Claramente, Márcia, claramente. Eu não ia lá na sua casa brincar com o César quando a gente era criança. Tá, Imagina. Mas eu sou novinha, eu fui mãe nova. Vocês que estão assim, tá? Mas aí a gente começa a ver tudo que já aconteceu. Gente, quanta história! Né? Exatamente. É história que já está registrada em livros e tudo mais. Eu falei, gente... Olha... História é algo louco. Eu falo, a história é algo louco e algo magnífico. Porque quando a gente para estudar história, a gente só fica preso àqueles grandes nomes, né? Porque a história... A gente fala que a história ela é contada por quem ganhou, sempre por quem venceu. Né? Os grandes nomes, os grandes governantes, os grandes acontecimentos. Mas todos nós fazemos história. Eu falo para os meus alunos que todos nós somos agentes históricos. Cada um, à sua maneira, faz parte da história. Você pode, no futuro, não estar dentro de um livro de história, mas as suas atitudes hoje, ou as suas atitudes do passado, fazem com o que você é hoje, né? Aquilo que você fez no passado te trouxe até aqui, né? E as suas atitudes de hoje é o que vão te levar lá para o futuro, assim como a história mesmo, a história, a disciplina em si. A gente estuda o que aconteceu lá atrás para entender como está hoje, para a gente tentar melhorar lá na frente, para não repetir as mesmas coisas que a gente fez de errado no passado. Né? Então eu falo que todos nós temos importância histórica. Pode ser que a gente não esteja num livro daqui 100 anos. Pode ser que não vão achar lá, a Jenny foi uma grande professora de história. Assim seja, amém. Eu não vou estar num livro. Infelizmente eu não vou estar num livro. Mas eu posso ter feito alguma coisa na minha vida ou na vida de alguém que me cerca. E isso pode fazer toda a diferença. Isso pode fazer diferença na história da pessoa ou na minha própria história. Com certeza, Jennifer. Nossa, agora eu tô viajando na maionese aqui, gente. Adoro!
Assim é na minha aula. Eu tô é. falando de Egito Antigo, de repente já estamos falando, sei lá, de mortadela. Nossa, aí complicou tudo também, né? A gente viaja, Márcia. Nas minhas aulas eu viajo também. Ixi. Gente, Maria, tem mais uma pergunta? Eu queria fazer mais uma pergunta. Assim, já que a gente está abordando aqui o tema história, dentro de uma sala de aula, qual é o assunto, assim, de história que você mais gosta de explicar, que você acha que é, assim, mais que te empolga? Menina, eu sou fascinada pelo Egito. Eu transtorno. Quando eu vou explicar Egito, eu faço o espetáculo. O espetáculo. Eu amo Egito. Até tava falando, né, na última reuniãozinha que eu tava lá com a Larissa Coelho, né, com a galera toda lá na casa da Larissa, e eles sabem o quanto eu amo história, né? O plano da minha vida é viajar pro Egito no que vem. Ouviu um amém? Amém! Eita! Amém! Então eu piro falando de Egito, porque, como a gente falou, aquilo que a gente faz no passado reflete em quem a gente é hoje, né? E a Jennyzinha, quando estava no 6º ano, assistiu o filme da Múmia, de 1999, com o Brendan Fraser, a galera entrando, revivendo a múmia. E eu falei, gente, que coisa maravilhosa! Que isso? Quero ser arqueóloga. Aí eu quis ser arqueóloga. Durante muito tempo eu quis ser arqueóloga, até que meu professor falou, Jenny, põe o pezinho um pouquinho no chão, querida. Aqui no Brasil não tem muito ramo para ser arqueólogo. Vamos procurar outra profissão? Eu falei, tá bom, vamos. Aí eu fui parar em ciências sociais. Então, eu vejo que quando eu vou explicar Egito Antigo, eu piro. Eu começo a trazer imagem da pirâmide, ensino como que se lê algumas coisas em hieróglifo, eu mumifico o aluno. Menina, eu faço um processo de mumificação em sala de aula, que eu enrolo ele todinho em pano, nem me abalo. E como é que você devolve esse aluno para a mãe? A gente devolve lá, bonitinho, sem a faixa mesmo, nem parece que foi mumificado. Nem então parece. tá bom. Eu arranco slime de dentro deles, eu falo, gente, agora eu tô arrancando aqui o coração, vai... E sai um pedaço de slime. É uma loucura. Eu me empolgo muito. Então, o tema que eu mais gosto de dar aula é Egito Antigo. Eu piro. Não, legal. Maria, surgiu alguma pergunta aí? Por enquanto tá tranquilo aqui. Ai, só nós que estamos viajando na maionese. Só nós aqui, que né? estamos aqui se empolgando. Não, mas legal. Jennifer, pensa em mais alguma coisa que você gostaria de falar para o nosso povo assim, a respeito de história. O que te chama mais atenção, hein? Ai, gente, é o que eu falo para os meus aluninhos, né? A gente não tem uma grande consciência histórica. O povo brasileiro em si, ele não liga muito para a história. Não liga. E isso acaba refletindo, querendo ou não, em todas as situações que a gente vive. Então, eu acho que a gente precisa começar a dar um pouquinho mais de valor para essas disciplinas, história, filosofia, sociologia, que a galera fala, para que eu vou precisar disso? Não preciso disso para minha vida. Precisa, querido. Precisa, para entender o que você está passando hoje, o que você quer do futuro, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar um pouquinho mais essas disciplinas da área de humanas mesmo, que a galera às vezes deixa de lado. Ela fala, não preciso disso. Né? E pensar que história, ela não é só uma questão de datas, como eu falei para vocês, gente. História está em série, em filme, em jogos de videogame. Então, por exemplo, quando eu vou dar aula de história sobre Grécia Antiga, né, que a galera fala, nossa senhora, vai entender Atenas e Esparta, como que se organizava a sociedade, a cidade grega. Seja, eu falando assim, você vai achar que é um saco. Bebê, tia Jenny leva videogame pra sala de aula. Eu pego minha mochila, enfio meu PS4 lá dentro e a gente joga videogame na aula. Olha. E eu explico pra galera como que formou a Grécia Antiga. Por que existe toda aquela organização da cidade grega? Quem são os filósofos? Eu mostro o filósofo dentro do jogo para eles. Então,
história vai muito mais do que sentar a bunda no sofá, numa cadeira e ler um livro, né? Que a gente sempre pensa, para aprender história tem que ler. Existem outras formas de se aprender história, né? E é isso que eu tento fazer dentro da sala de aula. Porque só um professor falando no seu ouvido é chato. Eu fui aluna. Eu sei que ficar só ouvindo um professor é chato. A gente gosta de ir para coisa prática mesmo. E eu vejo que, por exemplo, meus aluninhos mais novos, a questão de abstração, porque ciências humanas a gente usa muito o conceito abstrato, né? Uhum. Poder, cidadania, democracia, polis, feudo, eles ficam do tipo... Hã? Meu Deus, Jennifer, o que é isso? E quando eu trago um videogame, por exemplo, para a sala de aula, e eu explico para ele o que é que tem cada coisa dentro do jogo, eles conseguem assimilar com uma facilidade maior. Ou até mesmo quando eu coloco eles como personagens históricos. Gente, meus alunos brigam para tentar ver quem vai ser o personagem da história. Olha... Eu faço, gente, calma, vai ter historinha para todo mundo. Vai ter personagem, a gente vai vendo, né? A galera fica do tipo, Jenny, eu posso ser o cara que vivia nas cavernas? Aí eu falo, pode, meu filho, pode. Só que você vai ter que ensinar. Então eu quero ver você caçando um mamute. Como que você vai caçar um mamute? E torna a aula muito mais dinâmica, né? Então, eu vejo que quando a gente pega e tenta trazer para a realidade deles, colocar eles dentro da história, ou trazer algo que está no dia a dia deles, nossa senhora, fica muito mais fácil para aprender. E para assimilar então, e guardar história o conteúdo. não está só no livro, meus queridos. História está em série, está em filme, está em videogame. Se vocês quiserem várias dicas aí, a tia Jenny dá. Só chama a gente lá no Zap, que a gente dá umas dicas aí de onde você pode ver história fora da sala de aula. Ai, legal. Muito bom, Jennifer. Muito legal mesmo. Maria, mais alguma pergunta? Aqui tá tranquilo, Márcia. Você não tem outra pergunta, assim? Ô, louco, a Maria tá pensando. Ela é uma aluna Jenny. concentrada, tá? Mas ela tá pensando aqui o que ela vai perguntar para a professora agora. Na verdade, assim, como você estava falando antes que a história é importante na nossa vida, assim, pra gente saber o que tá acontecendo aqui na nossa vida, sabe? Aí eu vejo muito a questão dessa falta de informação que... Eu vou dar um exemplo, mas eu não quero que ninguém me julgue aqui, porque eu não tô trazendo o termo política aqui pra rádio. É só um exemplo, um mero exemplo. Mas, tipo, nos grupos de WhatsApp, assim, que fala sobre política. Porque se tal fulano ganhar, o Brasil vai virar uma Venezuela, vai ser comunista. Eu fico, gente, nossa, se fosse fácil, assim, igual esse povo fala, pra existir comunismo. Eu fico, nossa, gente, a falta de informação que esse povo tem, né? Mas aí, a respeito dessa falta de informação, você aconselha, assim, essas pessoas a estudarem sobre o que é? Porque se você chega pra uma pessoa e perguntar o que é comunismo, aí a pessoa nem sabe responder. Aí você aconselha essas pessoas, assim, a estudar para saber sobre o que elas estão falando e sobre a informação que elas estão divulgando? Então, quando a gente se depara com essas questões, né, que a gente chama hoje de fake news, né, ou algumas desinformações que chegam até as pessoas, eu sempre falo, primeira coisa, olha a sua fonte. De onde está vindo a informação que você está recebendo, né? Então, eu falo muito para os meus alunos, gente, TikTok, Instagram, não é fonte confiável para você, porque qualquer um pode chegar lá e falar o que bem quiser. Verdade. Né? Então, foca sempre em fontes mais confiáveis e que tragam sempre especialistas para falar sobre o assunto. Né? Então, veio uma notícia de algum portal, de notícias mesmo, grande da internet. Tá, a pessoa que ele está trazendo nessa notícia é alguém confiável? Ela tem uma formação sobre aquilo que ela está falando ou é o Zé da Porteira? Né? Então, primeira coisa, vê a fonte de onde você está retirando essa informação. A segunda é se tem algum especialista que está falando sobre aquilo. E você tinha perguntado, Jenny, você fala para a pessoa estudar?
às vezes nem todo mundo tem acesso ao conhecimento ou às ferramentas necessárias para se abordar algum tema. Então, se a pessoa tiver alguma dificuldade para conseguir abordar esse tema, né, do tipo, eu preciso entender mais algum conceito, alguma ideologia, vai falar com alguém que você tem algum contato e que saiba sobre aquilo, né? Eu lembro que eu tinha um amigo que ele não tinha uma formação, por exemplo, eu tenho formação em ciências sociais, e ele sempre tinha muitas dúvidas. Então ele vinha falar comigo, né? Eu falava, não, vem aqui que eu tiro suas dúvidas e tal. E sempre que tinha a questão, por exemplo, até eleição para prefeito, ele falava, Jenny, me ajuda a entender o que é um projeto político? Eu abria todos os projetos políticos e eu falava, esse defende isso, esse defende isso, esse defende isso. Qual você se identifica mais? Eu me identifico com esse. Eu falei, então aí está o seu voto, né? Então, sempre analisa, sempre procura ter uma fonte confiável de conhecimento ou para sua pesquisa, né? Não sai divulgando o que o Zé da Porteira está falando, tá? Sempre procura uma fonte mais confiável. E hoje em dia essa questão tá muito complicada, né? As fakes vêm de uma forma que, olha, é difícil, né? Eu acho que a gente daqui a um tempo vai ficar assim no período da história, o período das fake news, né? Nem né? me fala. Eu quero ver assim, como eu vou explicar tudo isso para os meus alunos do futuro. Pois é, as fofocas, né? Porque professor de história é tudo bando de fofoqueiro. É tudo fofoqueiro. Fica Só que falando o professor de história mundo. fofoca o quê? Fofoca sobre gente morta. É Aí verdade. a pessoa que tá lá não vai poder voltar pra falar se é verdade ou não. Ela não vai poder te Por isso desmentir, que né? precisa pesquisar, por isso que precisa buscar informação confiável. Legal, Jennifer. Olha, Jennifer, a gente tá chegando logo no final do nosso programa, né? Foi um período, assim, muito gostoso conversar com você a respeito de história, tá? Eu espero que você tenha gostado de participar com a gente, Já quero mais vezes, gente. Já quero mais vezes. Me chama mais vezes que eu venho. Aí a gente pode pensar num tema específico ou Reforma alguma coisa assim. protestante. Ah lá, pronto! Pode! Ah, Adoro. Eu adoro também dar aula de reforma protestante. Adoro. Porque Ah. daí vem o meu lado luterana, mas também vem meu lado professora de história. Menina! Uma vez fui até chamada na sala do pastor Jorge. Eita! Aí o bicho pegou. Não, foi só uma conversa tranquila. Então tá bom. Aí ele fica me zoando hoje. Olha que eu vou te chamar pro quartinho. Nossa, eu fazia essa... Quando eu era vice-diretora, eu tinha cadeirinha preta na minha sala. Então o pessoal morria de medo da minha cadeirinha preta. Gente... É tipo a salinha do pastor. Eu sei. Pastor chamou a gente pra conversar. Já dá até palpitação. Pois é, mais ou menos isso. Mas que bom, Jennifer. Eu acho que a gente pode realmente pensar nisso, né, Maria? Uma hora dessa. Agora, final do ano, a gente tá pensando mais na questão de Natal e outras coisas. Mas, de repente, surgindo a oportunidade. Dá pra pro ano falar que de vem... Natal também em história, Márcia. Dá pra falar... Olha! Menina, me chama que a gente já faz um esquema bem bolado aí, Natal, Ano Novo, calendário, tudo tem pegada história sociológica, bebê. Gente, a gente tudo arranja, tem, né? a gente consegue falar de tudo nessa matéria. Tudo mesmo, eu tô vendo que é tudo. Bom, tudo tá tudo envolvido mesmo. na história. Então tá, Jennifer, te agradeço, tá? Eu que agradeço, gente, foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês, foi muito bacana toda a nossa conversa. Muito sucesso para todo mundo aí e um beijo para cada um de nossos ouvintes. Isso, valeu, Jennifer, obrigada. Valeu, até mais, gente, obrigado. Maria, quer se despedir? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente. E, em segundo, falar que, gente, estudem história, que é muito importante. Viu só? Quem sabe nesse bate-papo que a gente não conseguiu inspirar algum jovem para fazer, né? Ser um historiador. Vem pra história, gente. Vem pra história, né? que é sucesso. Ou ser um educador, de repente, até numa outra área. De repente, né? Vai saber. Quantos dons estão escondidos por aí que, de repente, a pessoa nem sabe, né? Mas é isso aí. Tá bom, Jennifer? Então, agora a gente vai dar uma encaminhada aqui no nosso programa. Depois a gente vai colocar umas músicas de louvor. Mas foi muito gostoso, tá? Foi muito divertido, foi bem descontraído, tá? Um beijo! É tempo que Deus
tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte
enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Quantos apaixonados nós temos aqui? Levanta suas mãos para os céus e diga assim comigo: Senhor, eu estou apaixonado por Ti. Você conhece a Editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Se escrever é como pilotar um avião, ler é poder viajar. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Acesse o site da editora no seguinte endereço: editorasinodal.com.br. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso horário. Queria agradecer a todos que escutaram o nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado. Foi um papo assim bem diferente, né? Com a Jennifer hoje, mas foi bem bacana. Eu queria convidar vocês para a semana que vem. Semana que vem nós já temos agendado o pastor Marcos Ebelin. Na primeira participação nós começamos a conversar sobre a oração e a gente não esgotou o assunto. Tá certo que qualquer assunto ligado, né, a Bíblia, alguma coisa assim, é difícil de esgotar. Então, nós teremos na próxima quinta-feira, a partir das 14 horas, dia 17, mais um bate-papo com o pastor Marcos Ebelin. Então, eu espero vocês lá, nesse dia também, tá? Um abençoado final de semana, que chova, né? Porque tá todo mundo precisando um pouquinho de chuva, e que Deus esteja com cada um de vocês. Um abraço e até semana que vem. Dizer que
dizer